Olá, pessoal, boa noite. Como está tudo com vocês? Vamos dar início à nossa aula de Química Biológica, tá bom? Boa noite. Todo mundo está escutando, né? Beleza. Deixa eu entrar aqui no celular e a gente já começa a aula. Deixar um tempinho o pessoal entrar. Ok. Pessoal, um minuto, eu vou pegar aqui o ventilador, que tá um calor demais. Um minutinho. Voltei. Pessoal, como sabe se está na sua aula certa? Você tem em seu menu lateral aqui o calendário, aparece se está agendado às 19 horas, química. Mil e um, tá? Bom, deixa eu ver se começar. Isso mesmo, essa turma é 3001. Tatiana, essa turma tua é 3036, não é a tua turma, tá bom? Entra no menu lateral, calendário, e aí vem, tá? Já estamos na terceira aula desta turma aqui. Vamos começar a... Boa noite. Perfeito. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o material que a gente vai trabalhar hoje. Muito bem, pessoal. A gente vai trabalhar hoje uma questão relacionada a medições. Então, existem diferentes grandezas, como é a massa, o tempo, temperatura, que tem uma unidade de medida, tá bom? Somente que existem equipamentos ou aparelhos para determinar essas grandezas numéricas. Mas, assim, não tudo que é medido é exato. Tá? Então, temos dois conceitos que a gente vai trabalhar hoje, que é precisão e exatidão. Então, o que acontece? O que seria ser exato?
Então, vamos lá. Vamos imaginar que o, o exato seria o alvo perfeito, tá? Uma medida perfeita. O que significa isso? Que é a medida real. Então, vamos imaginar que estamos pesando em uma balança, você foi lá e pediu 1 quilo de carne, se ou seja, 1.000 gramas de carne lá no mercado, sim, e o objetivo é pesar 1 quilo de carne. Aí chega lá e a balança, ok, 1 quilo de carne é o nosso objetivo, mas a balança ela não está bem calibrada e aí ela dá 800 gramas, 1.200, enfim, tem uma oscilação. O exato era a gente pesar 1 quilo exato, certo? Mas pode ser que como a balança não está calibrada, pode ser que a gente está acertando valores, por exemplo, de 800 gramas. E vamos pesar novamente 800 gramas. Pesamos novamente 800. Ela está precisa para um valor de 800 gramas, mas não está exato o valor. Então, aqui a gente vê isso. Por exemplo, esse caso que eu falei aqui. Nosso objetivo é 1 quilo, é o valor exato. Mas a balança não está se aproximando a esse valor exato. Mas ela é precisa. Por que precisa? Porque as várias medições que estamos fazendo estão próximas uma das outras. Isso é ser preciso, tá? Agora, baixa precisão, alta exatidão. O que acontece? Olha só, estamos aqui, o nosso objetivo é 1 quilo, mas aqui não está sendo preciso próximo desse quilo. Então, o que acontece? Baixa precisão e alta exatidão, porque ele está mais próximo do alvo. Aqui se temos as duas coisas, baixa precisão e baixa exatidão. Por quê? Nenhuma das medições está dando certo no alvo e elas estão dispersas demais uma das outras, tá? E neste primeiro caso aqui, temos alta precisão e alta exatidão. Oh, observem, todas as medições estão no valor exato de 1 quilo, por exemplo. Tá? Ok. Dúvidas por enquanto sobre exatidão e precisão? Ok. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma medida em uma. Gente, alguém tirou a gravação de mim. Será que está gravando ou não está gravando? Espera aí. Não, tá certo. Ok. Então vamos continuar. O que acontece? Às vezes, gente, Maria Cristina, eu estou postando aqui o slide. Não estão visualizando, gente? Eu estou visualizando. Tá bom. O slide Não está tem. aparecendo para todo mundo. Tá bom, obrigado. Bom, vamos a ver aqui. Vamos continuar. Eu vou prestar mais atenção nas coisas que sejam acadêmicas, tá bom? Vamos lá. Vamos imaginar que temos uma balança analítica e essa balança, a balança analítica é feita para, para medir massas. E algumas balanças, elas têm, por exemplo, uns dígitos da capacidade que ele pode efetuar essas medidas. Por exemplo, de 0,0001 gramas. Ou seja, vai falar assim, a massa vai ser de 4,8019 mais ou menos 0,0001 gramas. Essa notação, mais ou menos, ele expressa a incerteza da nossa medida. Então, ela pode ir para mais ou para menos esse valor, tá? Hum, que estranho, deixa eu ver a parte.
Sai do chat que vai aparecer as abas. É isso mesmo. Obrigado, Caio. Ok. Ok, então precisão é o que a gente fala da proximidade dos resultados em relação aos outros. Então, o que eu falei, eu vou pegar e vou pesar 1 quilo de carne. E eu peguei uma massa e o meu objetivo é ser 1 quilo de carne. Aí o que acontece? A balança, eu peguei uma vez, deu 800 gramas. Tirei de novo e coloquei 801. Tirei de novo 799. Que significa? Os dados são precisos um do outro, mas não são exatos, porque o objetivo era, por exemplo, ser de 1 quilo, tá? Pode ser que aconteça alguma coisa. Pode ser que a balança não esteja calibrada, pode ser que a técnica, o método que estou fazendo está errado, pode ter algum erro humano na hora de visualização, pode ser que a balança esteja não está calibrada em questões físicas em relação ao seu suporte, enfim. Então, existem vários valores ali que pode levar a esse erro. E a exatidão, sim, é a proximidade de um valor medido em relação ao valor verdadeiro ou aceito. Ou seja, o exato é o verdadeiro. Que significa? Não todas as medições são exatas, já vimos. Pode ser que todas as medições sejam precisas e não sejam exatas. Por exemplo, o quilo de carne que eu falei. O meu valor verdadeiro é 1 quilo, mas estão dando medições de 800 e várias medições de 800. Que significa? Que eles são valores precisos, mas que não são exatos, tá? Porque não está chegando ao valor que a gente está querendo. Tá? Muito bem, então existe um erro chamado o erro absoluto, sim? E ele é igual ao valor medido menos o valor verdadeiro. Sim? É uma diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro, com essa equação que a gente está vendo aqui. Então, x sub i menos x sub f. Sub v, desculpa. Este aqui é o medido e o outro é o verdadeiro ou é o real. O que acontece? Se o valor medido estiver muito próximo do verdadeiro, isto aqui quase vai dar zero, né? Ou seja, que significa que este valor preciso ele é preciso e exato, porque está chegando ao valor que está sendo o certo, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo, sim? Consideremos o valor exato e aproximado de um determinado número. Olha só, o valor exato é 2.345,73 e o aproximado é de 2.345,000. Calcule, tudo bem, Michel. Calcule o erro absoluto para os valores de acima. Vamos lá. Então, sabemos que o erro é igual ao valor medido menos o valor real ou verdadeiro. Então, vamos lá. Medido, ou seja, o aproximado, seria 2.345,000 menos o valor verdadeiro, ou seja, o exato, 2.345,713. Então, vamos lá. Pessoal, calculadoras, eu vou, assim, eu peço sempre que vocês tenham uma calculadora científica. Essa daqui, a mais simplesinha, é uma Casio científica. Não sei se vocês estão enxergando ela, tá? Mas assim, com essa calculadora vocês vão conseguir, sim,
se virar e fazer as coisas, tá bom? A gente já sabe aqui quanto é o valor, mas de cabeça. Mas vamos tentar todo mundo colocar na calculadora e fazer a conta. 2.345,00. Na calculadora, vírgula é ponto, tá? Menos 2.000. Arthur, qualquer calculadora que seja científica, tá? Você vai utilizar ela para a sua carreira e ela vai fazer, você vai precisar dela, tá bom? E outra coisa, olha só, eu fiz engenharia química e eu utilizei uma calculadora como dessas aqui em toda a minha carreira. Então, você comprando, eh, vai conseguir, tá? Então, vamos lá. Menos 0,713. Esse é o erro absoluto. Anderson, você não vê a aula? Como assim? Jesus, toda aula sempre acontece alguma coisa, né? Bom, o que acontece? O que seria um erro aceitável? Um erro aceitável seria mais ou menos se ele fosse mais ou menos da ordem. Anderson, é sua primeira aula, né? Você já entrou na reunião? Eu não consigo ver a aula. Como a gente consegue ajudar? Tira um print do que você está vendo. Sai do chat e procura lá o, o slides. Um erro. Que estranho. Geralmente você entra na aula no calendário e clica em entrar. Se não aparece a sua aula no calendário da turma 3001, é porque você não faz parte daqui dessa turma. Tem que achar a turma do seu professor. Pode ser que seja isso. Esta é a turma 3001. Olha, quando vocês vêm aqui no menu lateral, vocês vão procurar o calendário. O calendário. Quando clica em calendário, estão programadas as aulas. Então, eu tenho aqui às 19 horas, sim, tenho a minha aula, a turma 3001, e eu entro aqui, entrar. Se você entrar aqui, já vai entrar lá. Sim, todas as aulas estão sendo gravadas. Ó, aqui ficam aqui no calendário todas as gravações. Ó, aqui tem uma gravação, tá? Todas as gravações estão aqui. Ó, gravado, gravado. É porque quando alguém entra, automaticamente fica gravado. Aí tem que ver qual é da aula mesmo, entendeu? Porque quando qualquer entrar, já automaticamente grava. Aí eu tenho que. Eu vou tentar fazer uma limpa. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Mas eu tenho que ver se posso fazer uma limpa dessas que não são aulas. Beleza, então vamos voltar aqui. Olha, eu vou te falar que é uma loucura aqui na minha turma das 19. Que 19h30? Quem colocou essa turma 19h30 aqui? Isso aqui tá errado. Não sei se está cancelada. Essa aqui está cancelada. Bom, e essa aqui, a que fala 3001. Não sei quem colocou isso aqui.
Então, não sei, alguém criou aqui, convidou, ó, Stephanie Gonçalves Santos convidou você, Marina e outros. Ah, essa aqui foi cancelada, gente. Essa aqui foi daquela que tinha 1.000 pessoas. Eu vou tirar isso daqui. Tá? A que vale é a da 19 horas. Cleidiane, tu tem que ir na que está, no se aparece que é 3001, tu tem que ir aqui na que aparece agendada. Que estranho, gente. Olha, entrei na de 19 aqui, é essa aqui. Tô certo. Não, essa aqui. Esse aqui que não é. Queria apagar do meu calendário. Ok. Então vamos voltar aqui na aula, senão não vamos avançar. Aislane, você vê se a tua anuncia, tá? Aparece uma de 19h30, essa não é. É às 19 horas aqui, 3001. Tem que aparecer assim, biologia, tá, EMS, 251 e 3001. Aqui tem que aparecer a sua aula. A minha das 20h50, olha aqui, é a 3014, tá? Tem que estar na turma que é sua. Tá compartilhando. Então vamos continuar aqui. Então aqui eu fiz, sim, é, aqui a gente calculou então o erro, né? Ele dá menos 0,713. Ok. Então o que acontece? Para a gente aceitar um valor que seja aproximado, ou seja, que seja coerente entre ser exato, sim, é quando o erro for maior de digo menor, desculpa. Se o erro for menor, peraí, agora me confundi. Não, menor. De 1 por 10 elevado a menos 3. Ou seja, se for menos que 0,00 2, 3, 0, 1. Aí a gente já acha que pode ser um valor aceitável, tá? Ou seja, que o valor medido e o valor exato estão ok. O erro é mínimo, tá? Aqui temos um erro grotesco, né? 0,713, um erro alto entre esses dois valores, sabendo que tem 3 dígitos, sim? 3 dígitos após a vírgula ali, ou seja, que a medição que foi feita tem uma apuração boa. 3 dígitos a mais da vírgula é ótimo. Agora quero que vocês tentem fazer o B, a letra B. Menor, sim, menor de 1 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué significa eso? Pode ser 1 por 10 elevado a menos 4, 1 por 10 elevado a menos 5. En cuanto menos de 1 por 10 elevado a menos 3, já é considerado menor ou igual, tá? Um erro satisfatório. Ó, esse erro aqui, em realidade, é um valor absoluto, tá? Valor absoluto. Na equação faltou colocar ele. Por que valor absoluto? Porque ele pode ser para mais ou para menos, ou positivo ou negativo, não tem problema, tá? O importante é pegar o valor absoluto. Então, é 0,713. Sim, positivo ou negativo, não tem problema. O importante é ser menor de 1 por 10 elevado a menos 3.
tentem fazer a letra B. Consideremos o valor exato de 1,713 e o valor aproximado de 1,000. Aí calculamos o erro. Menos 0,713. A mesma coisa, né? O que acontece? O erro vai ser igual ao medido menos o verdadeiro, valor absoluto. Valor absoluto porque a gente vai pegar somente o valor que é sinussinal. O medido é de 1,000 e o exato é de 1,713. Tá? Isso equivale a 0,713. Tá bom? Do igual que esse aqui. Tá bom? Beleza. Não é um erro a gente que ache ele exato, porque não chega a um valor assim como que está definido aqui, tá bom? Muito bem. Isso é com relação aos erros. Agora vamos falar sobre algarismos significativos. O que significa algarismos significativos? É a quantidade de números que tem certo valor, mas não todos os valores são significativos. Então, números com zeros à esquerda, sim, não são significativos. Números com zeros para a esquerda, para este sentido, não são significativos. Significa que a gente não conta zeros na esquerda. Sim? Então, o que acontece? Este número aqui que fala 0,00234, em realidade tem como dígitos o 2, o 3 e o 4. Ou seja, que no total, quantos algarismos significativos tem? Somente 3. E neste caso, algarismos significativos são iguais a 3, porque zeros para a esquerda não valem, tá bom? Agora, zeros para a direita, como este caso aqui, zero para a direita, ele zeros para a direita. Pessoal, o que acontece com vocês? Está parecendo uma escolinha. Não ficam quietos, ficam mutando, ficam... Por favor, é prestar atenção, tá? Mesmo após a vírgula. É isso mesmo. Aqui temos 1,2. Vamos imaginar que isso aqui é uma vírgula, tá? 1,200. Sim? Zeros para a direita, inclusive tendo a vírgula, são significativos. Quantos números temos aqui? Aqui temos 1,200. Todos os 4 dígitos são significativos, ou seja, incluindo também um decimal, tá? Viu? E neste caso aqui, temos um total de quantos dígitos algarismos significativos? 4, que são o 1, 2, 0 e 0. Então, temos 4 algarismos significativos. E neste exemplo aqui, números sinceros à esquerda, sinceros à direita total, este tem quantos algarismos significativos? 4. Sim? Temos o 3, o 0, o 4 e o 5, totalizando 4 algarismos significativos. Tranquilo? Está tranquilo por enquanto sobre números ou algarismos significativos?
Perfeito. Então, vamos continuar fazendo exemplos. Olha só. O número 12, ele tem dois algarismos significativos. O 1 e o 2. Maravilha. 1,2. Esse aqui é vírgula por quê? De novo, sem áudio? Tá sem áudio, gente? Por amor... Tá. Normal, normal, né? Ok. 1,2. 1,2. Quantos algarismos significativos tem? Tem dois. O 1 e o 2. Maravilha. Dois algarismos significativos. O 0,012. Quantos algarismos tem? Somente dois, porque zeros para a esquerda não valem. Então, temos aqui 1 e 2. Muito bem. Agora, este número aqui, 0,00012. Quantos algarismos significativos tem? 2. Muito bem. Estes zeros para a esquerda não valem. Temos mais um aqui. 0,01200. Esse cara aqui apareceu no meio de um zero. 4. Muito bem. Esses dois para a esquerda não são contáveis, mas os 4 depois, sim, zeros na direita conta. Muito bem. Aqui também temos agora esse número, 45.300. Quantos algarismos significativos tem? 5. Perfeito. 5 porque que temos? Zeros para a direita valem. Espera aí, quem está com um... Caio, o número 1,20, não, 1020 tem 5 algarismos significativos, é isso mesmo. Zeros intermediários, o zero na direita vale, só não vale zeros para a esquerda. Bom, aí tem 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Zeros intermediários vale. Tá? A gente viu um exemplo aqui, ó. 3.045. Esse zero vale. Tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Tem umas regras para algarismos significativos em operações. Então, por exemplo, nas operações de multiplicação e divisão, sim? Nas operações de multiplicação e divisão, sempre vamos expressar os resultados com o mesmo número de algarismos significativos da medida com menor número de algarismos. E que significa isso? Vamos calcular, por exemplo, a área de uma bancada de laboratório. ¿Sí? Vamos a calcular a área. Sabemos que área é igual a lado por lado. ¿Sí? Temos um valor que é de um lado de 3,356 metros, vezes 1,4. Temos duas medidas aqui. No exemplo da multiplicação e divisão, a gente vai ficar com o menor número de algarismos significativo dos dois valores. Qual seria? Olha só. Temos um valor com quantos algarismos significativos? Ó, 3,356 tem quantos algarismos significativos? Tem 4. Muito bem. E 1,4
tem 2 algarismos significativos. Maravilhoso! Estou gostando desse chat, hein? O que acontece? A regra é a seguinte: vamos a resposta a dar pelo menor número de algarismos significativos. Então, tem que ficar com 2. Muito bem. Então, o que acontece? A gente vai fazer essa operação. Tá? 3,356. Lembre que vírgula na calculadora você coloca ponto, vezes 1,4. Deu 4,6984 metros quadrados. O que acontece? Precisamos deixar somente com 2 algarismos significativos, tá bom? Como temos, com certeza teríamos o 4, como são 2, o terceiro seria chamado de duvidoso. E este 9 seria chamado de duvidoso, porque a partir de duvidoso, eu vou aplicar uma regra de arredondamento. Tá? Qual seria essa regra de arredondamento? Então, prestem atenção. O arredondamento fala o seguinte: se o número, o algarismo duvidoso, que porque aqui eu quero 2, significa que o terceiro é o duvidoso. Se eu quiser 3, o quarto duvidoso, e assim sucessivamente. Então, se o duvidoso for maior ou igual que 5, eu vou aumentar em uma unidade o número que eu estou analisando, tá? Ou seja, o segundo, neste caso, vou aumentar em uma unidade. Se o duvidoso for menor que 5, eu vou manter igual aquele valor que está ali. Tá? De novo, aqui, se o duvidoso, não. Se o duvidoso for maior ou igual que 5, aumento numa unidade o número que eu estou querendo. Se for menor que 5, deixo o valor ali. O que acontece? Meu duvidoso aqui, neste cálculo, é o 9, certo? 9 é maior que 5, portanto, eu aumento em uma unidade o que eu estou querendo. O que significa isso? Que o anterior, do duvidoso, que é 6, eu aumento para 7. Então, vai ficar 4,7 metros quadrados. E assim ficou com 2 algarismos significativos que segue a regra da multiplicação e da divisão. Ficou claro? Se for 5, fica 4,6. Tá? Se o duvidoso for 5, fica 4,6, porque 5 é igual a 5. Maravilha? Isso é no caso da multiplicação. Tá bom? Então, multiplicação ou divisão. Vamos ficar com aquele que tem menor número de algarismos significativos. Pronto. Aprendimos a regra do arredondamento. Se eu quero 2 algarismos significativos, o terceiro seria o duvidoso. Se for 5, ficaria com 7 também, tá? Porque é igual. Se for maior ou igual a 5, significa que o 5 aumenta a unidade. Tá? Tá certo, Lucas. Muito bem. Agora, vamos ver a regra da soma ou a subtração. Eu devo ter feito outro slide, mas aqui cabe. Isso, porque... Não. Isso acontece porque
a regra fala, o produto tem que ficar com o menor número de algarismos significativos. 1.4 tem 2, 3,356 tem 4. Ou seja que a resposta tem que ficar com 2 algarismos significativos. Agora, na soma, o que acontece? O resultado expresso não pode ter mais casas decimais do que a medida com o menor número de casas decimais. Aqui estamos falando de casas decimais, não de algarismos significativos. Então, vamos somar. Temos que somar 32,8 mais 2,68 gramas. Pessoal, uma regra que acontece na física, na ciência, na química, é o seguinte: temos uma medida de peso. Se eu vou somar, tem que ser a mesma unidade, grama com grama. Você não pode somar quilogramas com gramas, onças com gramas, entendeu? A soma tem que estar nas mesmas unidades. Aqui no caso da multiplicação, ele era metro por metro, e a resposta é metro quadrado, porque m vezes m, m quadrado, tá bom? Muito bem, vamos voltar à regra da soma e da subtração. Vamos ficar com o menor número de casas decimais, ou seja, com uma. Dos dois números, quem tem menos casa decimal é essa aqui. Somente tem uma. Então, a resposta somente pode ficar com uma casa após a vírgula. Então, vamos fazer a soma. 32,8 mais 2,68. A resposta completa da calculadora, ela não sabe arredondar. É você que vai arredondar. Então, o que acontece? Eu preciso deixar com uma casa decimal. Ou seja, que o 8 é o meu número duvidoso, porque eu preciso ficar somente com 1 depois da vírgula. E aí eu vou na regrinha do arredondamento. O 8 é maior que 5. Eu acrescento em uma unidade, se o número anterior. Então, vai ficar 35,5, porque 4, o seguinte do 4 é 5. Muito bem, galera. Vocês estão arrasando nesse chat aí. Ficou claro? Então, da multiplicação e a divisão, a gente faz com o menor número de algarismos significativos. O da soma e da subtração é com o menor número de casas decimais. Beleza. Então, vamos continuar a nossa aula. Aqui estava falando a questão do arredondamento. Então, menor que 5, basta suprimi-lo. Então, por exemplo, aqui temos 5,052. E eu quero deixar em duas casas decimais. Ou seja, que o 2, sim, esse caso aqui é porque queria só duas casas decimais, não temos uma operação aqui. O 2 é o duvidoso. 2 significa que é menor que 5, portanto, deixa ele como está. A mesma coisa acontece aqui. Olha só, eu vou deixar com uma casa decimal, o 7. O 0 seria o duvidoso. 0 menor que 5, só elimina ele e deixa ele como está. Agora, se for maior ou igual que 5, acrescentamos em uma unidade o algarismo que precede. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar em duas casas decimais. O 7 é o meu duvidoso. Tá? 7 maior que 5, aumenta em 1 o precedente, que seria o 5. Vai para 6. E temos aqui o caso do 24,791. O 9 seria o duvidoso. 9 maior que 5, aumenta o 7 para 8. E fica assim. O que a gente fez na operação anterior.
Beleza? Vocês vão tentar fazer esse aqui, tá? Vou deixar 5 minutos, 10 minutinhos para fazer o exemplo 1 e exemplo 2. No caso de 6,550, arredondamos para a primeira casa decimal, a primeira, ou seja, um número após a vírgula. Vocês vão me falar, vão fazer o arredondamento, tanto do exemplo 1 como do exemplo 2. Vamos tentar fazer. Vai. Muito bem. 65. 66, tá? E 2,65. Uhum, tá. Maravilha. Perfeito. Vamos deixar aqui ainda, vou deixar 2 minutinhos para terminar. Pessoal que não fez, cuidado, Johnny, 2,70 não. Já vou explicar. E lembrem que o segundo, ele está pedindo arredondamento até a segunda casa decimal, ou seja, 2 números, dígitos após a vírgula. Beleza. Então vamos fazer aqui. Prestem atenção. Aí vamos lá. No caso do número 6,550, arredondamento para a primeira casa decimal, ou seja que tem que ficar um dígito após a vírgula. Mas, como é 1, significa que o número 2, o segundo dígito, seria meu duvidoso. O duvidoso é igual a 5. E na nossa regra fala o seguinte: se o duvidoso for maior ou igual a 5, acrescenta em uma unidade o precedente. Então, o que significa? Que este 5 daqui tem que virar 6. Então, no arredondamento, fica 6,6. Porque meu duvidoso é 5 e ele é igual a 5. Tá? No caso do exemplo 2, é o número 2,650. Pede para ser até a segunda casa decimal, tá? Ou seja, até aqui. Mas o duvidoso seria o 0. O 0 é menor que 5, certo? Então, você deixa igual. Então, vai ser
Não vai fazer nada. Você vai suprimir aqueles outros e deixa tal como está. Então, quem fez 6,6 e 2,65. 65, tá? Não 55. Muito bem. Unidades de medida. Muito bem. Por que é importante na química medir? Imagina, a gente temos diferentes grandezas, né? Temos comprimento, tempo, temperatura, quantidade de matéria, massa, enfim. Imagina se a gente não fizer essas medições, não teríamos como ter umas medidas quantitativas. E isso é importante porque identificamos a grandeza dessa unidade, né? E outra coisa, é importante falar uma mesma língua. Isso que significa? Que se eu, colombiano, você brasileiro, quem estiver lá nos Estados Unidos, em Europa, a gente tem que falar uma mesma língua com as unidades. E para isso foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Para quê? Para representar as grandezas em uma mesma unidade. O que significa isso? Que se eu for utilizar no sistema internacional a massa, eu vou trabalhar com quilogramas, certo? Com quilogramas. E tem um símbolo, que é o kg, tá? Significa quilogramas. Beleza. Se eu for trabalhar comprimento, comprimento seria o metro. E seu símbolo seria a letra M. O tempo é dado em segundos. E seu símbolo seria a letra S. Tá? Temperatura. Temperatura é Kelvin, sim? E a letra maiúscula K. Intensidade luminosa vai ser a candela e seu símbolo CD. E aqui temos corrente é ampere, tá? Ampere e seu símbolo é a letra maiúscula. E aqui a quantidade de matéria é mol e escrito como a letra, com a palavra mol, tá? Mol. Beleza? Então, existem sistemas de unidades para a gente conseguir falar a mesma língua. E aí fala o seguinte, professor, mas se eu estiver com uma unidade que não é sistema internacional, existem, então, conversão de unidades. Existe um valor que você converte essa unidade, esse valor para a unidade equivalente. Tá? Existem outras unidades derivadas, que é a partir da combinação daquelas que a gente viu. Sim? Por exemplo, quando calculamos área, área é uma, e a gente já fez o exercício anterior, né? A área de um quadrado, de um retângulo, por exemplo. A área do retângulo seria lado por lado, né? O que acontece? Lado e lado têm unidade de comprimento. Isso a gente viu no exemplo anterior. O primeiro era metros vezes metros. E as operações valem para as unidades também. Metro vezes metro dá metro quadrado. Então, aqui temos como um exemplo a área, que é metro quadrado. E ela é uma derivada, porque a derivada é composta de duas unidades de comprimento. Tá? Então, aqui a gente vê que a unidade seria metro quadrado para a área. Volumen. O volumen é outra, tá? Volumen. Vamos imaginar que seja de um cubo. Seria lado por lado por lado. Então, o que seria? Metro por metro por metro. E a gente tem metro ao cubo. Tá bom? Beleza. Esse aqui era como para simplificar algumas questões. Ok. Existem unidades que elas podem ser ou muito grandes ou muito pequenas. Então, para isso existem alguns prefixos.
E esses prefixos são trabalhados em base de números, em base de 10. Então, por exemplo, giga, a sua abreviatura é um G maiúsculo, e o fator de multiplicação é 1 por 10 elevado a 9. Tá? Então, um gigametro seria 1 por 10 elevado a 9 metros. O que significa? Quando coloco giga, quando coloco o símbolo G, por exemplo, eu já tiro o prefixo 1 por 10, 10 elevado a 9. Significa que ele já representa o giga. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui. Aqui temos esse valor. Sim? São 2.000 milhões. Tá? 2.000 milhões. Se eu for, se eu for contar, isso aqui se chama, já vou explicar notação científica, tá? Como transformar tudo isso em base de 10. Contemos os zeros que tem. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é equivalente a ter 2 por 10 elevado a 9. Vamos imaginar que sejam bytes de uma unidade. Sim? Em vez de escrever 2 por 10 elevado a 9, eu posso substituir 10 elevado a 9 pela letra G, que representa giga. Então, isso aqui é equivalente a ter 2 gigabytes. Então, a abreviatura vai suprir-se a notação de fator de 10 elevado a 9. Não, não precisa decorar. Vocês vão aprender com o tempo, tá? Não precisam decorar, não. Tá bom? Eu só estou mostrando aqui. Então, por exemplo, mega. Mega quando você tem 10 elevado a 6. Quilo, 10 elevado a 3. Agora, também temos que são negativos. Negativos são, quando temos números positivos é quando temos zeros para a direita. Quando são negativos é quando a gente tem zeros para a esquerda. Então, por exemplo, 10 é 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é 0,1, tá? Então, aqui temos. Se eu mexer a vírgula para cá, estou mexendo em menos uma unidade. Sim? 10 elevado a menos 2. Aqui é 0,01. Significa que tem 2 dígitos após a vírgula. Tá? Menos 3 significa que tem 3 dígitos com zeros aqui, sim, após a vírgula. Tá bom? Muito bem. Aqui continuamos mais com prefixos bem diminutos. Então, por exemplo, temos o micro. Sim, existem as micropartículas. A letra é a letra 1000, de letra grega 1000. E o fator de multiplicação é 1 por 10 elevado a menos 6. Então, por exemplo, um micrômetro equivale a 1 por 10 elevado a menos 6. Que seria 1 por 10 elevado a menos 6? Significa que vai ter 6 dígitos após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 1. Lembrem que o 1 entra como dígito aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? O que passa? Se você mexer a vírgula, olha só, se mexer a posição da vírgula para o lado direito, utilizando potências de 10, você vai colocar números negativos.
Se a vírgula for para o lado esquerdo, e utilizando em base 10, você vai colocar símbolos positivos. Tá? Isso a gente já vou explicar para vocês em notação científica. Tá bom? Então, aqui, nano é representado pela letra N e é 10 elevado a menos 9. Significa que tem 9 dígitos após a vírgula. Tá? Pico, representado pela letra P. Um picômetro equivale a 1 por 10 elevado a menos 12. E assim sucessivamente. Notação científica, o que eu estava falando. Um número estará em notação científica quando estiver escrito na seguinte forma: x por 10 elevado a y. Esse y é um expoente que pode ser positivo ou negativo. Então, vamos lá de novo. Se a vírgula, aqui é vírgula, eu mexo para o lado esquerdo e na base 10 vai ficando negativo. Se a vírgula eu mexo para o lado direito, na base vai sendo números positivos. Travou? Não, aqui tá. Eu estou vendo aqui no meu celular, tá ok. Beleza. Então, vamos lá ver esse exemplo. 3.000. Eu quero deixar o número 3.000 em notação científica. Então, vamos lá. Primeiro esse aqui, 3.000. Professor, mas eu não estou enxergando a vírgula para poder botar em notação científica. Ó, tá aqui, tá bom? 3.000,0. Não está ali, mas se você colocar um zero, tá ok. Não vai mudar em nada. Muito bem. O que acontece? Eu vou mexer a vírgula até o primeiro algarismo significativo que não for zero. Qual seria meu primeiro algarismo significativo que não seja zero? O 3. Então, o que acontece? Eu vou mexer a vírgula deste ponto até aqui, até o 3. Quantas posições vou mexer ela? 1, 2 e 3. Se eu estou mexendo 3 posições no sentido da esquerda, é positivo. Então, como vai ficar? 3, olha, mexi para cá. 1, 2 e 3. 3 por 10 elevado a 3. Ele fica positivo, porque eu estou indo para o lado esquerdo. Lembre-se daqui, essa regrinha. Se a vírgula for para a esquerda, isso aqui ficou horroroso, é positivo. Se a vírgula for para a direita, são negativos. Tá? Aqui temos outro. O 0,003. Quero deixar a notação científica. A vírgula está aqui. Eu quero mexer para o 3. Aqui está errado. Tá? Ah, não, está certo. Tá. Aí eu quero mexer para o 3. Então, vai ser 1, 2 e 3. Que ele vai ficar aqui. 3, mas meu sentido foi para a direita, para a direita. Então, ele é negativo. Então, vai ser 3 por 10 elevado a menos 3. Beleza, muito bem. Ok? Então, lembre-se dessa regrinha aqui, ó. Eu tenho a vírgula. Se a vírgula for para a direita, vai ser negativos cada posição que você mexer. E se for para a esquerda, ele vai ser positivo. Deixa eu ver se temos mais exemplos. Ah, eu tinha feito aqui, repliquei o slide. A gente pode substituir aqueles
aqueles múltiplos, submúltiplos, lembra lá, giga, quilo, tá. Então, por exemplo, esse número aqui, de bytes, vamos lá, representa 500, aqui é ponto, tá? Não é vírgula, 512.106 bytes, ok? Então, vamos lá. A vírgula está aqui. Eu vou mexer essa vírgula até o primeiro algarismo significativo, que seria o 5, tá? Então, quantas casas decimais a vírgula vai mudar até o 5? Então, vamos lá. Vai mudar 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, vai ser 5,106 por 10 elevado a 5. Sim. Ok, bytes. Eu posso fazer um arredondamento também, mas vamos deixar o arredondamento depois. Pessoal, aí fala o seguinte, eu posso utilizar múltiplos que representem, se lá o que a gente estudou de gigas, megas. O mega é 1 por 10 elevado a 6, certo? Vamos na tabelinha. Estou voltando na tabela. Olha só. O mega, representado pela letra M maiúsculo, é quando o prefixo é 10 elevado a 6. O meu deu 10 elevado a 5. Mas eu consigo mexer mais a vírgula, certo? Se eu conseguir mexer para cá, ainda mais uma posição, ele vai ficar 6, não é? Só que você vai deixar um 0. Eu vou mexer mais a vírgula para cá, uma posição a mais. Então, vai ficar 0,5121106 por 10 elevado a 6 bytes. Tá? Até os 5 eram 5. Mas se eu quero mexer mais em uma, vai 6. Eu posso acrescentar outro 0. Se eu acrescentar outro 0, vai 7. E assim sucessivamente, entendeu? Beleza. Agora é o seguinte. Esta potência eu posso substituir por um valor lá, né? Mas eu não quero ter todos esses números aqui. Vamos arredondar para 2 algarismos significativos, tá? Somente 2. Então, o que significa? O 5 é é o primeiro, o 1 é o segundo, significa que o 2, não, é positivo. Lembre que quando você mexe a vírgula para esse sentido, é positivo. Para cá, é negativo. Bom? E eu mexi no sentido da esquerda. Ok, vamos arredondar para 2 algarismos significativos. Ou seja, que o 2 seria meu duvidoso. Se o 2 é o duvidoso, o que acontece? Ele é menor que 5, né? Se é menor que 5, a gente deixa normal. Não vai aumentar em nada. Então, vai ficar 0,51 por 10 elevado a 6 bytes. Beleza. Já tem 2 algarismos significativos, já está em notação científica e eu posso substituir por o prefixo 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, na nossa tabela de prefixos, representado por a letra M, significa mega. Então, o que acontece? Isso equivale a 0,51 megabytes. Já está implicitamente o valor de mega, que representa 10 elevado a 6. Não preciso escrever o múltiplo, não necessariamente preciso escrever o 10 elevado a 6. Ficou claro? Show de bola.
Ah, professor, porque você fez 2 dígitos. Não, que geralmente, quando se fazem cálculos, geralmente após a vírgula a gente deixa 2 dígitos. Geralmente. Então aqui eu decidi 2. Mas poderíamos ter deixado 3. Ou inclusive ter escrito todos ali. Seria 0,512106 megabytes. Beleza. Continuar. Quero que vocês deixem em notas, por favor, quem tem o microfone aberto, fecha se não for falar. Quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês utilizem em notação científica, como fiz no exemplo anterior, e tentem utilizar os prefixos para facilitar a escrita. Temos aí 2 casos, tá bom? Façam esse aí. Você deixa em notação científica e depois tentam colocar um prefixo. De novo, vocês vão deixar em notação científica e depois utilizar um prefixo para a gente verificar, tá bom? Muito bem. Mas lembre que a maioria dos nossos prefixos, sim, que estão lá, são a 9, a, a 12, 9, 6, são múltiplos de 3. Tá? Beleza. Então vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro. O que acontece? O Lucas, perfeito, hein? Kilonewton, tá? Não é Newton, é kilonewton. Muito bem, vamos lá. Olha só o que fez Lucas. Aqui é de Newton, é como se tivesse aqui a vírgula e aqui tivesse um zero. A vírgula eu vou mexer, sim, eu vou mexer, tá? Uma, duas, três. Se eu mexer três, já é quilo. Se eu mexer outras três, será mega. Então, uma expressão assim que é válida pode ser o seguinte, então, eu vou mexer em três casas aqui, 3 dígitos, a vírgula. Uma, duas e três. Então, ficou 768, sim, vírgula 000 por 10 elevado a 3 newtons. Tá? O que acontece? Eu mexi aqui, isso é o mesmo que ter 768, tá? Por 10 elevado a 3. Eu deixei em 3 dígitos só, tá? Newtons. Mas este prefixo de 10 elevado a 3, lá na tabela, eu estou voltando na tabela. Olha, 10 elevado a 3, representado pela letra K minúsculo, representa o quilo. Então, o que acontece?
isso aqui equivale a ter 768 kilonewtons. Tá bom? Ah, professor, eu queria ter feito com 6. Você pode continuar botando a vírgula para cá. Então, seria, mexeu em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 0,768 meganewtons. Por quê? 6 10 elevado a 6, igual que o exemplo anterior, é 1 mega. Ó, 10 elevado a 6 é mega. Mas podemos deixar já em kilonewtons também. Ok? Agora vamos fazer o de embaixo. Questão de prova, você vai ter que ver as opções, tá? Se ele falar lá, porque kilonewtons ou 0,768 meganewtons está certo. Tem que ver as opções e o que está pedindo o enunciado. Aqui, vamos lá. Eu vou mexer até 349, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser 349 por 10 elevado a 9. Eu mexi 9 casas decimais, 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrem que é positivo se for nesse sentido, tá bom? Hertz, tá? Hertz. Ok, é unidade de frequência. Ok, mas vamos lá na nossa tabela, que significa 10 elevado a 9. Na nossa tabelinha, 10 elevado a 9 é giga. Ó, giga é 10 elevado a 9. Então, o nosso valor, ele vira, tiramos o prefixo, tiramos a notação científica e vamos substituir por um prefixo. 349, era giga, né? Gigahertz. Tá bom? Beleza. Então, agora vamos falar um pouco sobre... Peraí, até que hora vai a aula? 8h30, né? Temos 10 minutinhos. Conversão de unidades. A conversão de unidades é uma habilidade que a gente tem que fazer e que temos que fazer conversões. Tipo, lembra que eu falei para vocês? Ah, às vezes pode ser que a distância não está em metros, está em quilômetros. Mas para passar de metros para quilômetros, a gente tem, sim, uma conversão de unidades. Por exemplo, tempo. 1 hora são 60 minutos e 1 hora tem 3.600 segundos. Essas são as conversões de unidades, tá? Então, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês uma tabela de conversão de unidades que tem ali esses valores de conversões, tá? Nossa, falta muito para essa aula. Tá, vamos deixar. Eu vou compartilhar essa tabela e a gente continua melhor na próxima aula com conversão de unidades, tá bom? Melhor, porque assim, é muito tema e não vai dar para... Deixa eu compartilhar com vocês. Não, até as 20. Vou compartilhar com vocês uma tabela de conversão de unidades, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua em conversão de unidades, tá bom? Achei que... Mas tudo certinho? Tá tudo bem até agora? O que estão achando? Conversão de unidade já começa a dar um pouquinho de dor de cabeça, mas a gente vai até a tabela, gente. Fenômenos físicos. Fenômenos físicos que eu estou procurando
aqui, conversão de unidades. Por favor, aí eu quero que isso... Ah, já tinha compartilhado. Fala aqui que eu já tinha compartilhado esse. Então, aqui está a conversão de unidades. Eu quero que vocês tenham esse documento ali, porque a gente vai utilizar muito essas conversões de unidades para fazer alguns cálculos, tá bom? Então, vamos deixar por aí. Uma boa noite a todos vocês. Eu vou fazer a presença agora. Já sabem que eu baixo aqui a presença e você não precisa se preocupar. Se entrou, já está registrada a frequência. O slide, como a gente não terminou ainda, esse slide, quando a gente finalizar o slide, eu compartilho com vocês, tá bom? Compartilho sempre aqui. O slide, mas eu já compartilhei da aula anterior, tá? Aí você somente procura na parte de documentos. Beleza? Então vamos lá. Boa noite para vocês, tá bom? Até semana que vem.